Olá, amados! Quem vos fala é o médico veterinário João Alberto, que é responsável técnico da Clínica Veterinária e Consultoria Dr. NutriPet. Bom, o tema de hoje é um assunto muito importante, é muito comum na clínica de pequenos, de felinos, tá? Quem aí nunca viu um gatinho gripado? Seja ele na rua, dentro de casa, já criou o gatinho gripado. Então, o que nós vamos falar hoje é um assunto muito importante, tá? Ele se trata de uma síndrome ou um complexo, como muitos da literatura o chamam. Então, o tema de hoje será abordado o complexo respiratório felino, tá? Que também pode ser conhecido como coriza dos gatos, gripe dos gatos e outras denominações gripais, tá? E também ela pode ser chamada sozinho de uma doença que muitos tutores, protetores de animais conhecem como a rinotraqueite felina, tá? Então, o complexo respiratório felino é uma doença infecto-contagiosa que acomete o sistema respiratório superior de felinos e a parte conjuntival. É uma doença nasal e ocular que acomete felinos de qualquer idade, raça, gênero, não tem predisposição para sexo, tá? É uma doença cosmopolita, ela está presente em todo o mundo e principalmente no Brasil. Infelizmente é uma doença clínica muito comum na clínica de felinos. É uma doença que ela está relacionada a aglomerações, então temos que tomar muito cuidado com gatis, com ambientes onde tem mais de 2, 3, 4 gatos, porque ela tá, o contágio dela é horizontal, é um contágio direto, tá? É um contágio comunitário, que a gente, hoje muitas pessoas devem ter ouvido falar sobre isso, como agora pelo Covid, né? O que é contágio comunitário, que é aquele que passa entre as pessoas, né? E de aglomerações. E também há um contágio através de fontes. O que são fontes? Fontes são comedouros, bebedouros, qualquer objeto que os animais utilizam contaminados e que passa para os outros. Bom, o complexo respiratório felino, ele tem 4 principais micro-organismos envolvidos, que nós chamamos de patógenos. Quais são eles, os principais? O primeiro é o herpes vírus tipo 1, que é conhecido por muitos clínicos por aí e muitos tutores de felinos. Quem é gateiro conhece muito a rinotraqueite viral felina, tá? É transmitida por um herpes vírus tipo 1, que acomete o trato respiratório superior do felino, nariz, olhinho e boca, tá? Causando a gripe, a coriza, secreção nasal, secreção ocular, conjuntivite e em alguns casos, quando o animal está imunodeprimido, apresenta qualquer outras doenças ou até uma IBS, que é uma infecção bacteriana secundária, o gatinho pode evoluir para um quadro de traqueobronquite, broncopneumonia ou até um quadro de pneumonia propriamente dita, uma pneumonia intersticial ou uma pneumonia bacteriana, tá? Então, o primeiro micro-organismo relacionado ao complexo respiratório felino é o herpes vírus tipo 1, que também é conhecido como rinotraqueite felina. E também temos um dos mais famosos, muito comum na clínica de felinos, é o calicivírus, tá? O calicivírus, ele acomete principalmente o tecido conjuntivo ocular dos felinos. Ele causa uma conjuntivite severa, né? Blefaroespasmo, o animal fica piscando bastante. E também tem um sinal muito patognomônico, um sinal muito comum, né? Muitos clínicos costumam dizer, ou pelo menos todos os animais que eu atendi positivo para calicivirose, a gente pôde perceber úlceras na boca, gengiva, nos lábios e na língua. Então a gente percebe úlceras, mesmo que é um quadro de estomatite, que são inflamações da cavidade oral, né? Essa estomatite ela pode evoluir para um quadro de gengivite muito severa
e o animal, a partir desse momento, tem dificuldade de deglutir, dificuldade de se alimentar, tomar água, enfim. E temos outras duas, o que eu falei anteriormente, herpes vírus, que é a rinotraqueite felina. Falei da calicivirose, que é um vírus. E agora nós vamos falar sobre duas bactérias relacionadas ao complexo respiratório felino. Quais são elas? A principal é a Chlamydophila felis, que anteriormente ela era conhecida como Chlamydia piscitaceae, variedade felis. Hoje ela é conhecida como Chlamydophila felis, tá? É uma bactéria gram-negativa, muito patogênica, tá? E que ela também tem tropismo pelo sistema respiratório superior e também a conjuntiva dos animais. Ela é muito parecida, a infecção dela com herpes vírus tipo 1, que no caso é a rinotraqueite felina. E uma outra bactéria também relacionada ao complexo respiratório bovino é a Bordetella bronquiseptica. A Bordetella bronquiseptica também é uma bactéria gram-negativa, tá? E ela acomete também, principalmente, o sistema respiratório, tanto superior quanto inferior dos felinos. A Bordetella bronquiseptica, ela é bem recente. Eu lembro que na época da academia, né, quando estudei doenças infecto-contagiosas e parasitárias, e também quando eu fiz estágio em clínica de pequenos, no Hospital Veterinário da UFRA, quase não se ouvia falar acometimento dessa bactéria em felinos, da Bordetella bronquiseptica. A gente verificava mais isso aonde, gente? Em cães, né? Muito comum, acho que muitos criadores de caninos devem conhecer, inclusive fazem a vacina em seus pets. Qual é a Bordetella bronquiseptica? Ela é causadora de uma doença muito comum, conhecida como tosse dos canis. Aquela tosse seca, muitas das vezes produtiva, que dá no cão. E existe uma vacina para essa enfermidade, né? A tosse dos canis. Nós temos duas vacinas no mercado, muito comum, que é a Pneumodog e a Bronquiguard, que ela acomete, que ela previne, na realidade, desculpa, ela previne contra essa doença, tá? Mas essa vacina, ela não previne para felinos, tá? Só quero que vocês entendam que a Bordetella antes ela era mais comum, né, em acometimento, enfermidade em cães, tá? Muito comum, causando traqueobronquite, broncopneumonia, bronquites intersticiais, bacterianas e principalmente a tosse dos canis, tá? Aqui no complexo respiratório felino, ela também entra como agente patogênico causador do complexo, tá? Então, qual seria a forma de transmissão, como eu citei anteriormente? O contato é direto, secreção nasal, secreção ocular, através de contato mesmo direto, e principalmente animais que ficam em aglomerações, tá? Porque há uma contaminação. E o que é mais importante com relação à epidemiologia desta doença é porque é uma doença que ela causa latência. O que é que significa isso? É uma doença que os animais que conseguem se curar da rinotraqueite felina, da calicivirose, da Chlamydophila ou da Bordetella, que faz parte do complexo respiratório felino, os animais se tornam reservatórios, ou seja, eles ficam curados, ficam sadios, mas eles podem, durante toda a vida dele, meses e até anos, ou por um período indeterminado, transmitir a doença, mesmo estando assintomáticos, tá? Então isso é um alerta que eu quero falar para tutores, quem cria mais de 2, 3, 4, 5 gatos ou engatis, qualquer aglomeração de gatos, deve ter muito cuidado com relação a essa latência, a reativação do vírus. Ele acontece principalmente o herpes vírus tipo 1, que é a rinotraqueite, causador da rinotraqueite viral felina. Ele tem um período de latência de reativação lá no gânglio trigeminal. O gânglio trigeminal que ele vai inervar essa região da face do gatinho, assim como nossa também. Nervo óptico, maxilar e parótido. Então, como ele inerva e quando ele reativa, ele chega rapidamente,
causando conjuntivite e secreções nasais. Então deve ser tomado muito cuidado com essa reativação. E claro, mas daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre a forma de prevenção. É super importante, né, você saber como é a transmissibilidade desse complexo respiratório felino. E é importante saber que esta doença, mesmo que o animal fique curado, mas ele se torna um reservatório dela, tomando muito cuidado com a transmissibilidade de outros filhotes que você vai colocar no plantel. Eu falei anteriormente da PIF, que é super importante você ter muito cuidado sobre o manejo. Né? Daqui a pouco, quando eu falar sobre vacinação, eu vou falar um pouco sobre a questão sanitária do local onde vivem esses felinos. Né? Por que essa doença ainda é uma grande prevalência na clínica de felinos? Porque não há um cuidado correto, não há uma higienização adequada, uma higienização sanitária do ambiente desses gatos onde eles vivem. Tá? Hoje muitas pessoas devem ter ouvido falar sobre quarentena. Quarentena não é 40 dias. Quarentena é um período que você tem que entender que o vírus pode ficar ali em formato de latência, adormecido, dormindo. Mas ele pode ser ativado quando os gatos entram em estresse. O gato entra no estresse fisiológico, um estresse patológico muito rapidamente, né? Uma mudança de alimentação, uma mudança de local, uma mudança até onde ele faz xixi, cocô, tudo isso estressa o gato. O gato é um animal que ele aumenta o nível de cortisol dele muito mais rápido do que qualquer outros animais, do que o cão. O cão ele se adapta muito rápido, o gato não, ele demora um pouco. Então o gato está sempre fazendo aquele momento de fuga, de fugir. Então qualquer coisa estressa o gato, até uma vacinação estressa o gato, um banho estressa o gato, utilização de alguns medicamentos também fazem o animal entrar em estado de imunodepressão, como um glicocorticoide, um corticoide, enfim. Existem vários fatores que levam ao estresse do gatinho. E nesse momento que ele entra em estresse, se ele tiver sido uma prima infecção da doença, de alguma desses micro-organismos, quando filhote ou quando na fase jovem, estou falando de um animal já adulto ou um animal idoso, ele pode desenvolver, reativar um desses vírus dentro dele e ele vai apresentar a doença. E infelizmente, quando há uma reativação de algum desses vírus, é muito mais virulento, é muito mais patogênico, a morbidade é muito maior. Então, por isso que a forma de evitar tudo isso, novamente, peço um apelo quem cria gatos. Nós temos um problema que não é só aqui no Pará. Eu fiz uma pós-graduação em 2016 a 2018 em São Paulo e eu verifiquei algumas clínicas que não é um problema somente do Pará, é um problema a nível de Brasil. As pessoas têm hoje já aumentou o número de gatos, porém as responsabilidades não são as mesmas com os cães. Então o que a gente vê muito na clínica? Você pegou um filhote de cão, primeira coisa que você faz, tem que vermifugar, tem que vacinar, porque a pessoa já conhece a importância da parvovirose canina, que é aquela diarreia com sangue, a importância da sinomose, que é aquela doença que causa o sistema nervoso central do animal, um espasmo, lesão neurológica, prostração que pode levar o animal a óbito, sabe a importância da raiva, que também é importante para o felino, mas a gente se preocupa mais nos cães, e também a questão da leptospirose, que é uma zoonose, que é uma outra bactéria, que hoje em dia temos algumas vacinas, são 3, 4, 6, até 8 cepas de leptospirose, mas a mais importante é a leptospirose ictérica hemorrágica. Então o que eu quero dizer para vocês, que tem que haver essa preocupação de vacinar os felinos, porque existem vacinas para o complexo respiratório felino, olha que maravilha. E hoje ainda tem gente que não conhece, em pleno século XXI, 2020. Eu acredito, durante toda a minha vida acadêmica e até a minha vida de formado, eu tenho 12 anos de formado, eu já atendi cerca de 10 mil animais. Desses 10 mil animais, acredito que 4 mil são felinos. Desses felinos, desses 4 mil, se 500 são vacinados, são muitos. Infelizmente, é um dado triste
Essa semana mesmo eu atendi 4 felinos e esses 4 felinos não são vacinados. E tem uma tutora que trouxe uma gatinha. A suspeita dela não tem nada a ver com a questão do complexo respiratório, ela está com uma suspeita de uma doença uterina, a piometra, que deve ter conhecimento de muitos aí, né, que é uma doença hormonal, que a forma de, infelizmente, é castração, tem que ser feita uma OSH, tá? E ela desconhecia completamente que se vacinava gato. No conhecimento dela, só era vacina antirrábica, de campanha. Nunca vermifugou, nunca deu banho no seu gato, ela nunca levou ao veterinário. Ah, meus gatos são sadios, eles vivem confinados. Ótimo, que maravilha que os gatos vivem confinados, não vão à rua, né? Ela se preocupou em castrar um gato. Mas não é só isso, gente. A gente tem que se preocupar com a imunidade. Hoje o mundo inteiro está correndo atrás de uma vacina para o Covid-19, o SARS-CoV-2. Se tivesse uma vacina, talvez muitas pessoas não teriam morrido tanto. Milhares de pessoas não tinham morrido no mundo, e principalmente aqui no Brasil. Então tem que haver uma preocupação, porque vírus e bactérias, eles sofrem mutações. E a gente pode perceber que o Covid, como falei no meu primeiro vídeo da live no YouTube, ele sofreu mutações, né? Primeiro aconteceu lá na Arábia Saudita, no Mediterrâneo, depois na China, isso foi em 2002, depois na China em 2012, e depois no final de 2019, na China novamente, depois se alastrou para o mundo. E a gente percebe que não é mais a mesma cepa, não é mais o mesmo genoma viral. Então esses vírus, eles começam a entrar em mutação, eles começam a evoluir, infelizmente, patogenicamente. Então a gente não sabe em que momento essas vacinas que existem hoje no mercado, a vacina quádrupla e a vacina quíntupla, que imuniza a quádrupla, que eu tenho na clínica, e também trabalho com a quíntupla, imuniza contra a rinotraqueite felina, contra a panleucopenia felina, que eu falei na live anterior, contra a clamidiose, tá? E contra a calicivirose. Então, ou seja, essas 4 doenças que fazem parte do complexo respiratório felino, existe uma forma de prevenção. Assim, não dá para entender porque tutores não buscam a prevenção dos seus animais. E quando chega o animal na clínica, muitas das vezes o que acontece? Dependendo muito da imunidade do animal, da forma do manejo, da criação, da suplementação, os animais apresentam a doença, eles mesmos se curam. Às vezes só tem uma coriza, um espirro, uma tosse, um blefaroespasmo, o animal fica só piscando assim rapidamente. As pessoas acham que aquilo é comum e não é comum. O animal já pode estar sendo acometido de alguma desses micro-organismos patogênicos que fazem parte do complexo respiratório felino. E muitas das vezes todos desconhecem. Por quê? Não há uma cultura de levar muito felino ao pet. Não há uma cultura de levar felino para fazer banho, para fazer banhitosa. Não há uma cultura de levar o gato para consulta veterinária, porque acho que o gato, ele toma banho sozinho, ele é independente, mas eles têm inúmeras doenças, inclusive a clamidiose e a leishmaniose, que se a pessoa entrar em contato pode se contaminar, tem uma literatura. A bordetela bronquicéptica também é uma zoonose. Tá? Então existem doenças que o gato pode transmitir pra gente. Então, se você tivesse conhecimento, você tem que ter responsabilidade e não somente amor. Porque para mim, amor também você dá assistência veterinária. Você dá o melhor. Ou você vai esperar que seu animal fique doente para você ficar louco numa clínica 24 horas ou no hospital. Por favor, sabe, o animal paga o que for preciso para salvar o meu animal. Sendo que você pode fazer uma vacina que vai custar muito menos do que até a consulta veterinária numa emergência para salvar a vida do seu animal. Qual o protocolo de vacina dessa doença? Muito simples. Se o animal viver individualmente, bastam 2 doses, da quádrupla ou da quíntupla, a cada 21, no máximo 30 dias, a partir de 8 semanas de vida do gatinho. E depois você faz o reforço anual. Se os animais vivem aglomerados ou você já tem suspeita de algum gato
que teve uma síndrome gripal, ou ele teve qualquer outro problema de espirro, blefaroespasmo, conjuntivite, úlceras na língua, na boca, aí você vai ter que cuidar deste que ficou acometido e fazer 3 doses de vacina nesses animais que vivem com animais suspeitos em latência, entenderam? Então é de suma importância entrar com vacinação se você tem gatos, porque os gatos sofrem, gente. Eles ficam com dificuldade respiratória, então fico vendo hoje, né, o grande sofrimento das pessoas acometidas pelo Covid-19, que é uma doença respiratória, tanto superior e principalmente inferior, que é o brônquios e bronquíolos e o pulmão. Acomete tudo pelo vírus, ou seja, o vírus ele é porta de entrada para as inúmeras bactérias que nós chamamos de IBS, que são infecções bacterianas secundárias. Então, gente, como é feito o diagnóstico? Apareceu qualquer anormalidade no seu gatinho e ficou inapetente, anorexia, sem comer nada, abatido, começou a emagrecer, começou a espirrar, começou a apresentar uma coriza, mesmo que essa coriza ela seja translúcida, ou de repente for uma coriza mucopurulenta, que é catarrinho mesmo, pelo narizinho dele, começou a espirrar, ele começou a ficar piscando muito, que é o blefaroespasmo, ele começou a apresentar conjuntivite, alguma inflamação no olho, seja ela mucopurulenta, geralmente ela acontece bilateral, mas pode acontecer também unilateralmente, enfim. Qualquer lesão, qualquer sinal clínico respiratório, dificuldade de respirar, ofegação, canseira, né, dispneia, anorexia, e muitas das vezes pode ocorrer também lesões hepáticas, o animal pode ficar todo ictérico, com as mucosas amareladas, que já existe uma lesão a nível de hepatócitos. Levem imediatamente ao médico veterinário de sua confiança. O seu animal pode estar acometido pelo complexo respiratório felino. E assim, o prognóstico dessa doença, graças a Deus, é um prognóstico bom. O que é prognóstico? Evolução da doença. Existe tratamento eficazes com antibiótico terapia, fluidoterapia, se caso o animal ficar desidratado, emagrecer muito rápido, não quiser se alimentar devido às úlceras cutâneas na língua, estomatite, gengivite, né? Também se faz uso de colírios, limpeza do olhinho do animal, a gente utiliza fluidificadores, broncodilatadores, né, expectorante, em caso de tosse, espirro. Então existe tratamento, né? Então por aí eu já falei várias coisas. Então, o tratamento não é barato, o tratamento é um pouco custoso, né? O tratamento varia de 5, 7, 10 até no máximo, até, dependendo do caso, até 14 dias para o animal ficar curado. O animal realmente fica curado, porém ele fica com o vírus dentro, ele se torna um reservatório dessa doença. Então assim, é muito importante vocês vacinarem os gatos. E quando colocar um gatinho novo no plantel, na casa de vocês, é muito comum. Eu, pelo menos, eu adotei um gatinho novo, mas eu não tenho gatinho em casa. Meu outro gatinho mora na casa da minha funcionária. E, claro, né, tem que ser feito, ideal, fazer uma boa vermifugação, uma boa alimentação, higiene, dar uma examinada no gatinho, ver se ele está muito pálido, muito magrinho. Geralmente os gatinhos de rua vêm com esses problemas. Eles vêm com deficiências nutricionais. Então é bom você levar ao médico veterinário para que se possa ser feito pelo menos um hemograma para ver se o gatinho não tem anemia, se ele não tem quadros de leucocitose, leucopenia, se elas defesa baixa, linfocitose, linfócitos baixos, né? Ver questão também de verminose. É importante você fazer também um controle de endoparasitas. E claro, e quando ele completar a partir de 8 semanas, a partir de 2 meses de idade, iniciar o protocolo de vacinação. Se ele for viver sozinho, faz somente 2 doses, mas se ele for viver em comunidades, com os outros gatos adultos, né, gatos jovens, façam 3 doses da vacina quádrupla ou 2 doses da vacina quíntupla. Então, é super importante, é uma doença que ela está relacionada ao ambiente, é uma doença que está relacionada ao higiene. Então, como é que você pode fazer o manejo desses animais? Quando você pegar um animal de rua, ou você vai colocar um outro filhotinho no seu plantel de felinos, estão falando de felinos, tá? Não misture com os cães. É importante você fazer a quarentena
O que é a quarentena? O animal vai ficar 7 a 10 dias isolado no outro cômodo, né? Ali fazendo vermifugação, repete com 15 dias, né? Observa o animal, se ele vai apresentar qualquer outro sinal clínico respiratório, principalmente, ou se ele vai apresentar vômito, diarreia, qualquer doença gastrointestinal. Observou esses 10 dias, o animal não apresentou nada. Vermifugou, observou se o animal tem 8 semanas, se já tiver, você já pode proceder à vermifugação. E claro, observar se o animal está magrinho. O ideal é você levar ao médico veterinário, que ele vai estabelecer uma suplementação, uma alimentação adequada, e vai entrar ou não com antianêmico, complexo B, enfim, de aminoácido, aquilo que for necessário para o seu gatinho. Só o médico veterinário pode estabelecer essa dieta nutricional para o seu animal. Feito isso, 10 dias, ótimo, o animal está bem, 10, 15 dias, o animal está bem. Aí você pode colocar com os seus outros animais, sendo que esses outros animais devem também ser vermifugados e vacinados regularmente, para que não ocorra contaminação cruzada. Ambiente, assim, o herpes vírus tipo 1, ele é um vírus que ele morre muito rápido. Ele não chega a ficar 24 horas no ambiente. Então o problema dele não é a contaminação totalmente ambiental, é os gatos ficarem com a doença dentro deles. Então como é que faz para eliminar tanto vírus e bactérias do ambiente? Existem produtos que são importantíssimos sanificantes, né, que são os desinfetantes. Vamos lá, quaternário de amônia é muito bom, muito utilizado. Existem produtos desinfetantes em clínicas veterinárias, em pet shop, muito bom para estabelecimento, né, para manejo, principalmente o hipoclorito de sódio, né, que é o cloro. Muito importante também você fazer essa desinfecção. Claro, inicialmente fazer uma lavagem. Eu falei no meu outro vídeo da coronavirose o que é higienização. A higienização é você fazer 2 etapas. Uma primeira etapa de limpeza e uma segunda etapa de sanitização ou sanificação. Na primeira etapa você utiliza somente água corrente, um uso ou não de abrasivo, que pode ser vassoura, estopa, esponja, enfim, e o sabão neutro, ou pode ser também já um sabão germicida. Eu recomendo o triclosan, que pode ser líquido ou triclosan mesmo em barra. Muito importante, um excelente germicida antisséptico. E em seguida você utilizar um desinfetante, como você tem anteriormente, quaternário de amônia, o hipoclorito de sódio, tá? E existem produtos já em pet shop ou em casa agropecuária que já vem pronto, que você só faz diluir em água e você faz a imersão no ambiente, uma pulverização ou mesmo borrifando, jogando. O ideal é você também usar algum tipo de EPI, principalmente luvas e máscara, porque esses produtos alguns são aromatizantes, alguns podem ou não ter florais, e os que não têm é muito importante porque pode adentrar as mucosas nasais e causar algum efeito alérgico, principalmente quem tiver rinite. Não aconselho fazer com essas máscaras normais, tem que ser uma máscara com respirador ou uma N95 que tenha carvão ativado, para que a pessoa não vá inalar nenhum produto desse, né? Luvas também de látex quando for utilizar esses produtos, porque elas podem entrar embaixo da unha, causar algum tipo de lesão na sua pele. Então o ideal é você cuidar do ambiente onde você cria esses felinos, onde você cria também cães, tá? Essa semana nós temos falar da próxima live. Vamos falar sobre a FIV-FeV, que é justamente uma doença que ela comete muitos gatos, né? Vamos falar um pouco também, já falei da PIF. E também vale ressaltar que o complexo respiratório felino, além dos 4 patógenos citados, que foram o herpes vírus, a calicivirose, a clamidófila felis e a Bordetella bronquicéptica, também existe uma outra bactéria que é comensal, que é o micoplasma, que é a micoplasmose, que ela também pode estar relacionada. Imagine, gente, um gatinho sendo acometido por esses 5 micro-organismos patogênicos. É bem difícil sobreviver. Então evitem o máximo a exposição dos seus animais com os outros animais doentes. Evite deles irem à rua,
A rua é um perigo não só de doenças, como também de acidentes e até de mortes fatais, né? Muitos gatos vão para a rua, muitas vezes podem ser atropelados. E também, claro, existem muitas pessoas que são maldosas, que gostam de matar felinos, que maltratar animais com pauladas, com tiro, com pedra. Então a rua, ela é um perigo para o seu animal, tá? Eu recomendo, se você não quer os seus animais para procriação, para reprodução, castre. A castração é uma prova de amor. Castre o felino macho, a fêmea, tá? Porque eles vão ficar mais caseiros, vão evitar, porque os gatos têm mais mania de ir para a rua por conta do cio. Das gatas, macho não tem cio, tá? O macho está sempre pronto para o acasalamento. As fêmeas que têm cio. Então eles sentem o feromônio do cio e vão atrás das fêmeas, muitas das vezes quilômetros, né? Os gatos, principalmente, têm esse hábito noturno, esse hábito de caça, porque eles são semi-selvagens. Então os gatos gostam de caçar, eles são predadores. Então eles não tiraram ainda isso dentro deles, tá? Então, por favor, por conta disso, evitem que o gato de vocês vá à rua, castre, vermifugue, vacine. E, por favor, quando você colocar um animal novo no seu plantel, faça a quarentena, o isolamento por no mínimo 10 dias. Observe o gatinho se ele não vai apresentar nenhum sinal clínico de qualquer outra doença. Não só uma doença do complexo respiratório felino, que eu citei anteriormente, que é a questão de espirro, tosse, secreção ocular, conjuntivite, né? E também observe se ele vai apresentar vômito, diarreia com sangue, diarreia amarelada, esverdeada, qualquer coisa. Não é normal. Verifique se ele vai estar se alimentando bem, defecando, urinando. Também tem outras doenças que acometem também muitos felinos na clínica de pequenos. São doenças geniturinárias, que são doenças que acometem o trato inferior e superior dos gatos, como uretrite, cistite, infecções de cálculos vesicais, urolitíase e cálculos. E também insuficiência renal, aguda ou crônica. São doenças muito comuns em gatos. Temos perguntas? Pode falar. A toxoplasmose tem alguma profilaxia? Olha, não existe vacina para a toxoplasmose. O que existe é uma prevenção, que é a profilaxia, como higiene. Né? A toxoplasmose, ela não é somente acometida por felinos. Existem vários estudos já comprovados cientificamente que um dos grandes fatores predisponentes para a toxoplasmose é o alimento cru ou alimento mal cozido, através de verduras também, verduras contaminadas por outros animais, não somente os felinos e nem somente os felídeos, né, que contaminam a lavoura, contaminam aquelas hortaliças, né, principalmente o hortifrutigranjeiro, que levam para restaurantes, por exemplo. Quando eu falo sobre boas práticas de higiene em alimentação, que eu também sou professor de alimentos, eu ministro palestras em restaurantes, cozinhas industriais, em indústria também, já fui chefe de CQD, de controle de qualidade, várias indústrias de Belém, na realidade do Pará. Eu sempre faço treinamento com os colaboradores e os manipuladores de alimento. A gente, muitas das vezes, por mais que a gente saiba a procedência daquele alimento, de onde ele está vindo, que é o produtor primário. O produtor primário é aquele produtor onde tá a monocultura, enfim, digamos assim, a parte de agricultura daquele alimento, né? E ele vem, né? Muitas das vezes chega no restaurante ou chega no supermercado, muitas das vezes, dependendo onde você vai comprar esse alimento, se você vai comprar no supermercado, se vai comprar na feira, aonde for a procedência, o ideal é você fazer uma higienização daquele alimento, tá? Com hipoclorito de sódio, tá? Então você tem que higienizar os seus alimentos. Você deve evitar de comer alimentos no ponto. Eu sei que é um gosto muito grande, já viajei em alguns estados que as pessoas são comuns comer alimentos no ponto. Eu não aconselho por conta, por mais que a gente saiba a procedência daquele alimento, mas o alimento que veio de um frigorífico, ele é cifrado, de um frigorífico que ele é sob o serviço de inspeção estadual ou federal, né? Mas segurança nunca é demais. Então volto a dizer para vocês,
higiene, tá? Você tendo higiene do seu animal, você não tocando nas fezes do gato, você evitando que o gato filhote, né, que o período de incubação do Toxoplasmose é mais em filhote até 2 meses, evitar você entrar em contato com as fezes dele, fazer uma boa vermifugação nos gatos para evitar que os ovos esporulam, fiquem viáveis no ambiente, tá? Ter uma boa higiene do sanitário do gatinho, tá? Para evitar contaminação, de preferência, ou você pegar com luva, ou colocar pelo menos a mão no saco plástico, sempre trocar areia a cada 2, 3 dias, 4 dias, depende do tipo de areia que você utiliza, pode ser areia, ou pode ser sílica, que é muito bom, só que é muito mais caro, né? E você tem que ter uma higiene, porque assim, você não vai comer as fezes do gato, então a forma que você pode adquirir algumas doenças é alimentando, mas existe uma forma indireta de você se contaminar, é você não ter higiene, você não cuidando do ambiente, né? Não vermifugando, não vacinando esse gatinho, tá? Recapitulando, a forma mais comum de contágio da Toxoplasmose hoje no Brasil e no mundo é através de alimentos contaminados, ok? Com Toxoplasma gondii. Mais alguma pergunta? Bom, então, espero que vocês tenham gostado desta live. É uma doença muito comum, eu acho que todo mundo deve ter visto alguma síndrome gripal sobre o gato, então, novamente, deixo o meu apelo, vacine seu gato, entre em contato com a clínica Dr. NutriPet ou com o veterinário de sua confiança, estabeleça um protocolo, faça uma carteirinha para o seu animal, assim como você leva o seu cãozinho no veterinário, comece a levar também seu gato, né? Compre uma caixinha de transporte para ele, uma bolsinha, né? Ele precisa dessa assistência médica veterinária, tá? Mais alguma pergunta? Tem vacina para Toxoplasmose? Não, hoje ainda não tem vacina no Brasil e nem no mundo sobre Toxoplasmose, porque existe a prevenção, tá? Então vamos lá, gente. Qualquer dúvida, entre em contato através das nossas redes sociais. Essa semana, a próxima live vai ser pelo Instagram do Dr. NutriPet. Semana que vem nós iremos voltar para doenças de cães. A próxima live é sobre FIV e FeLV, tá? Na sexta-feira, dia 29. Nos acompanhe pelo Instagram, tá? Deixe suas dúvidas, perguntas. Semana que vem nós iremos voltar para falar sobre doenças de cães. Nós terminamos o ciclo falando sobre doenças gastrointestinais de cães causadas por vírus. E essa semana nós falamos sobre vírus e bactérias que acometem felinos. Tá? Muito obrigado a todos e sigam a gente nas redes sociais do Dr. NutriPet. Muito obrigado.